E aí, galera antenada no estúdio, beleza mesmo? Sou o professor Alex Homero e hoje eu vou trabalhar com vocês literatura, galera. Nessa nossa primeira aula, vamos abordar os conceitos básicos da arte literária, que usa a palavra como grande base aí para sua elaboração. E também vamos lembrar os gêneros literários, o lírico, o narrativo e o dramático. Vem comigo, galera, beleza? Vamos lá. Primeiro, lembrar que literatura, o conceito mais básico, vem lá da Grécia. Aristóteles, a arte imita a vida, a arte é mímese, ou mimese, como você quer pronunciar, tudo bem? Ó, a arte imita a vida é uma ideia de que a literatura tira o seu conteúdo do cotidiano. Foi o conceito mais trabalhado de todos os tempos. Engraçado, será que a arte surgiu só na Grécia? A reprodução da linguagem verbal e o uso dela como elemento artístico já vem bem de antes. Mas são os gregos que sistematizam o estudo das artes, especialmente da arte da palavra com Aristóteles e Platão. Para ele, a arte da palavra pode ser oral ou escrita. Literatura oral, gente, o cordel, por exemplo, o trovadorismo com as suas cantigas, claro que é muito mais comum a arte escrita, que tem forma e tem conteúdo. Mas literatura ou é prosa ou é verso. Verso é poesia, verso, estrofe, prosa, frase, parágrafo, beleza? O conteúdo pode ser subjetivo ou objetivo. Cuidado! Quando eu falo subjetivo, não quer dizer necessariamente só porque fala de emoção, não. Porque eu posso falar de amor sendo o mais objetivo possível. Calma, isso que eu digo, né, galera? Estudos literários. Bom, nós trabalhamos basicamente com 4 ideias quando você vai analisar uma obra literária. Então você que vai fazer FUVEST, o EMA, vai fazer o ENEM, o NB e outros vestibulares por aí afora, as questões de literatura mudam o formato. Mas a análise literária é uma coisa comum a todos os vestibulares. Ler e interpretar o texto literário. Para isso, algumas coisas são importantes, tá? Primeiro, conhecer a teoria. A teoria envolve, gente, tudo que você vai estudar na literatura. Os movimentos literários, um pouco da biografia dos autores, compreender figuras de linguagem e as características de cada movimento. Isso está dentro da sistematização do fenômeno literário, assim como conhecer também os gêneros literários, beleza? Muitas questões nem vão explorar a interpretação, mas para saber se você sabe que ele é um poema, se é uma prosa poética, se é um poema em forma de soneto, se é uma elegia, se aquela narrativa é uma crônica, então a teoria é muito importante, tá? A análise. Aí você vai juntar as duas coisas. Forma, é prosa, é poesia, conteúdo, é um romance, é um conto, é uma novela, é um soneto, é um auto? Qual é o gênero? E também conhecer a relação do movimento literário com o contexto. Você vai estudar, por exemplo, obras do realismo. Você vai trabalhar muito com sociologia. Você vai estudar obras ali, por exemplo, do Barroco, vai trabalhar com aspectos da religião, então, uma questão mais antropológica, questão mais social também. A psicologia no Machado de Assis é bastante falado, o realismo trabalhou ali com análise psicológica, ou seja, outras disciplinas vão dar suporte à literatura, mas o contexto histórico-social é bastante importante para você compreender uma obra literária, beleza? Bom, eu começo com uma questãozinha básica com vocês. A literatura é uma manifestação da arte na qual a atividade criadora predomina. A arte é a criatividade, gente. Uma releitura é uma forma de expressar o pensamento do artista, no caso, o artista da palavra, tá? Enquanto estuda a literatura, vamos ler o texto rapidinho? Devemos começar por estabelecer uma distinção entre literatura e estudo da literatura. Bom, não está assistindo a aula do professor como está assistindo a minha agora aí, no seu tablet, no seu celular e tal. Eu pergunto, você está fazendo literatura ou está estudando literatura? Se liga nessa. Eu, nesse momento, estou fazendo literatura ou eu estou estudando e ensinando literatura para vocês? Bom, gente, vamos lá. Trata-se de 2 atividades distintas. Um é criador, é a arte, é quem faz a arte literária. É o poeta que faz o poema, é o escritor da prosa que fez o conto. A gente que vai fazer o estudo da literatura, mesmo ele não sendo científico, nós não somos cientistas, a gente vai trabalhar uma forma de aprender e conhecer essa literatura, por meio da análise, da teoria, da crítica e da interpretação. Tudo bem agora? Letra A. Pense, o enunciado falou em estudo da literatura. Então não é fazer a literatura em si. Letra A. Está centrado no uso da imaginação? Aí é a própria literatura em si. Porque quando você vai analisar a literatura, você não vai estar usando a imaginação. Você vai estar usando o senso crítico. As teorias, o contexto, para poder sacar e entender a obra do artista. Tá se ligando isso daí? B de bola. Trata-se da arte como meio de se conhecer a realidade das obras e autores. E aí? O estudo da literatura é isso? Eu vou conhecer a realidade das obras dos autores ou eu vou
compreender e analisar os textos desses autores. Deixa a letra B bem aí. C. Por priorizar o conhecimento científico, pare. Lá no texto foi deixado bem claro, ó, embora não precisamente uma ciência. A letra C já pode descartar. D. É uma modalidade do conhecer e do aprender para constituir conhecimento. Para poder estudar, eu tenho que ter, obviamente, essas modalidades para conhecer as obras e interpretá-las. Deixa a letra D aí. É uma atividade científica? Não, já foi dito que não tem a ver com ciência, né? Então, estou entre letra B e letra D. Olha só, o que o enunciado pede? Ele quer saber o estudo da literatura. O estudo da literatura não é uma forma de arte. É uma modalidade do conhecer e do aprender, portanto, letra D de dado. Nessa primeira questão, estudium para você. Você vai ter aqui toda a literatura comigo, beleza, pessoal? Gêneros literários. Tem o lírico, eu tenho o narrativo, eu tenho o dramático. Lírico, poesia, trabalha mais com a subjetividade. Narrativo, os textos em prosa, trabalha mais com a objetividade. E o teatro são textos de encenação. Gravando, claquete, pum, encena, diálogo, discurso direto. Não precisa do narrador nesse caso aqui, beleza? Agora, no teatro, só deixar claro, você pode usar prosa ou pode usar verso. O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, é feito em versos. O Alto da Compadecida de Ariano Suassuna é feito em prosa. Lírico, gente, é o momento que o poeta escolhe a perpassar as suas emoções. As emoções, gente, sentimentos podem ser de tristeza, de melancolia, de saudade, de paixão, de tesão, de amor. Várias são as formas. Não pense que é só a palavra amor que vai caber aqui em sentimento, não. Muita subjetividade. E uma marca do gênero lírico é o encadeamento. Pode-se ter rima, pode-se ter métrica, vai se encadear em busca de um ritmo diferente. Tá bom? Beleza? Quais as formas líricas mais importantes e mais conhecidas? O soneto, o mundo todo trabalha com soneto. O mais clássico é o de 2 quartetos e 2 tercetos. E o soneto pode abordar qualquer tipo de assunto em qualquer tempo. A elegia, aí já tem uma restrição. A elegia não interessa no de versos, mas a restrição é temática. Uma elegia é para expressar lamento, tristeza. Nós veremos algumas elegias muito comuns no romantismo de segunda geração. Veremos elegia em alguns poemas do Manuel Bandeira, tá bom? Idílio é quando o amor e a natureza são trabalhados conjuntamente. Veja que a temática é restrita, amor e natureza. Muito comum no arcadismo, muito comum no romantismo. Haikai, uma forma lírica japonesa. Nossa, parece tão fácil fazer um haikai, só 3 versos. Mas olha só como tem restrições. Deve abordar natureza e vida conjuntamente, e os versos têm que estar metrificados, divididos, as chamadas sílabas poéticas, né? Em versos redondilhos menores, redondilhos maiores, redondilhos menores. O famoso 575 ou versos pentassílabos, heptassílabos e pentassílabos. Vê como tem regras, né? Por isso tem que conhecer um pouco do gênero lírico, tá bom? Narrativo, discurso direto, quando o personagem tá lá, o nosso narrador diz, então Alex Homero falou, pá, aí vem a minha voz, é o discurso direto. Mas o narrador de discurso indireto pode dizer o seguinte, o Alex Homero, então, naquele momento teria dito, pá, 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 pá. E tem os dois ao mesmo tempo, galera. Muito comum em Clarice Lispector, Guimarães Rosa, José Saramago. Você mescla os dois discursos, às vezes fica até confuso para quem está lendo, se quem está falando é o narrador ou o personagem. Outra marca da narração é a objetividade. E essa objetividade pode ser feita no narrador por meio da terceira pessoa ou da primeira pessoa. Tá? Quais são as formas narrativas mais conhecidas? A epopeia, uma qualidade da epopeia, uma curiosidade da epopeia. Quando ele fala epopeia, eu lembro de Ilíada, Odisseia, de Homero, lembro de Divina Comédia, de Dante Alighieri. As epopeias, elas podem ser feitas em versos. Aí você, poxa, mas não é prosa, narrativo? Muito bem, mas é uma exceção. A epopeia pode ser feita em versos ou prosa. E como ela exige narrador, e ela tem tempo, espaço, personagens, então ela acaba tendo elementos do gênero narrativo. Então ela tem elementos líricos, mas ela predominantemente ela é narrativa. Romance, conto, novela, fábula, prólogo, crônica. Olha, conto, romance e novela tem personagens, tem o conteúdo para ser abordado, tem espaço, tem um conflito, que é o assunto da obra. A diferença é o tamanho. O conto é a menor narrativa. Já tem até o microconto. O romance é maior do que uma novela. A novela está em desuso hoje. Não pensa na novela que você assiste, mas é parecido, tá? O romance ele concentra as ações dos personagens, tá? Você tem mais tempo para o narrador explicar as ações em si. A novela é um pouquinho mais curta. Então, de tamanho, o conto é menor, a novela é mediana e o romance é o maior.
é a maior das narrativas. Qual é a ideia da crônica? Uma abordagem do cotidiano, com a linguagem jornalística, mas com elementos metafóricos importantes, tá? E fábula e apólogo, as duas sempre têm um fundo moral, algo moralizante. A diferença é que na fábula os personagens são animais e no apólogo são seres inanimados. O restante, gente, é exatamente igual à ideia do sentido moral. Beleza? Galera, uma questãozinha do Enem, tá? O fragmento em que há uma referência a um fato só histórico é uma coisa, é a resposta, mas está enunciado. A crônica trabalha um tema que é o recenseamento, o censo. Fazer o censo, as pesquisas, né? Então ele quer saber o seguinte, ele colocou o trecho da crônica, já te falou que é uma crônica, você tem que lembrar. Quais são as características básicas de uma crônica, gente? Quais seriam? Bom, principalmente a abordagem de fatos do cotidiano. Quando você for ler, você vai perceber isso, tá? Portanto, você vai marcar ali a letra C. Olha só a letra A. De forma abstrata, imagens. Essa letra A tá fora porque seria um elemento poético, mais simbolista e tal. Bem de bola. Você quer manter-se fiel aos acontecimentos? Retratando um só tempo, um só espaço? Aí isso pode ser tanto romance, pode ser, olha só, tanto poderia ser uma novela como um conto. Mas a crônica você não tem que ser fiel, porque você vai usar as metáforas. Então, não tem essa abordagem fiel aos fatos, tá bom? Letra D. Contar histórias dada na solução de um enigma. Construir os personagens psicologicamente. Não, a crônica não dá tempo, porque é um texto curto, né? E letra E. Satírica, não necessariamente. Portanto, o que tem de crônica, o que faz ser crônica, são abordagens do cotidiano, tá bom? Mais um gênero agora, essa próxima questão. Dramático. Dramatizar a ação. Textos para serem colocados no palco. Hoje, além do teatro, quando ele surgiu, nós só tínhamos o gênero teatral. Só tinha as comédias, só tinha as tragédias, né? Aí é o teatro. Mas depois, gente, o que você vai ter? O cinema. Hoje você tem a própria novela, os programas de TV, os bastidores, que usam os mesmos elementos. Não precisa de narrador, porque o próprio personagem dirige ao público, discurso direto. Agora, quando você vai ler uma peça, note uma coisa. Você está lendo aqui uma peça, vou ler aqui uma peça, ó. Você vê que tem algumas coisas marcadas entre parênteses. Tipo, alegria, entrou triste, está deprimido, está sorrindo, nesse momento a plateia se levanta. O que são essas marcações? São chamadas rubricas. Para quem está lendo, saber como é que é a ação ali no palco. Porque às vezes, quando você está assistindo, ninguém vai dizer lá, você está lá no palco, ninguém vai dizer, o Alex entrou triste nesse momento. Você vai ver o próprio personagem entrando triste, tá bom? Figurino, maquiagem, cenário, expressão corporal, são algumas características importantes de qualquer gênero dramático. Quais são as formas dramáticas? O alto, que trabalha com o aspecto religioso, você conhece muito o alto na Idade Média, surgiu ali no humanismo. Tragédia e comédia já vem há muito tempo, dos gregos. Tragédia sempre um dor, pode ser uma morte, um sofrimento. A comédia, além de rir, tem uma crítica social. A mistura tragicômica, bem Nelson Rodrigues, bem Brasil, elementos trágicos e cômicos ao mesmo tempo numa peça. Farsa é um termo mais social, criado também na Idade Média junto com o alto. O drama é a ópera, a ópera tem os elementos aí que envolvem também a música, né? E etc. São várias outras formas teatrais importantes, tá? E aqui uma questãozinha que o Enem cobrou. Nesse trecho, o que caracteriza lições de motim como texto teatral? Ou seja, o que ele faz, olhando para esse texto agora, ele ser um texto teatral? Quais são as marcas do texto teatral? Um discurso direto, é você ter os elementos dos personagens, é você ter a abordagem do assunto, o conflito, e ter também a marcação cênica, quando você está lendo a peça. Lições de motim, tá? Que é essa peça do Zorzetti, você tem um trecho dela, e você vai notar que tem vários momentos entre parênteses. Eu vou ler alguns, ó. A reflexão escorrega lá para o fundo da alma. De súbito, pedagógica, volta-se para o homem. Faz uma pausa. O homem torna-se a debater. Isso para quem está lendo entender como é que está se dando a ação naquele momento. Se você tivesse assistindo a peça, você não ia perceber isso. Ninguém ia falar isso na hora. Tudo bem? Nesse caso, o que é que faz esse texto ser uma peça teatral? Então, o porquê desse texto ser gênero dramático? É você interpretar o texto. Então, mesmo que a letra estivesse lá no texto melancólico, mas não é o foco que faz esse texto ser teatro. O que faz esse texto ser teatro é a letra D de dado. Uso de rubricas para fazer a marcação da ação dramática. Cuidado com essa letra C, hein? Vamos lembrar que nós não temos a ideia de narrador na peça teatral. Tudo bem? Beleza? Somos o Estúdio e estamos com vocês nos vestibulares.